Muito bem, pessoal, antes de nós passarmos ali aos princípios implícitos, eu quero fazer aqui, dar uma costurada com vocês em tudo aquilo que a gente já comentou, tá? Então vem aqui comigo, vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre os princípios expressos. Olha só, nós comentamos lá no iniciozinho do primeiro bloco sobre algumas noções, alguns aspectos gerais quanto aos princípios da administração pública. Nós comentamos que princípio é uma espécie de norma, que se coloca ali ao lado das regras jurídicas, mas que, muito embora tenham ali um maior grau de abstração, eles também possuem força cogente, eles também devem ser obrigatoriamente obedecidos. Os princípios, diferentemente das regras, eles aplicam-se a um conjunto amplo de situações, eles são preceitos mais básicos, mais abrangentes, sendo que, havendo um conflito entre dois ou mais princípios, não dá para a gente dizer que exista uma hierarquia, uma prevalência de um sempre em detrimento do outro, porque o intérprete, o operador, vai se valer do chamado método da ponderação, buscando avaliar caso a caso, à luz do caso concreto, qual é o princípio que deve prevalecer em detrimento dos demais. Além disso, quando nós começamos a tratar dos 5 princípios expressos na Constituição Federal, amigos, nós comentamos lá a respeito do princípio da legalidade, que diz que quem manda é a lei, a administração deve agir segundo a lei. Lembrando que a legalidade para a administração pública tem uma conotação distinta da legalidade para os particulares. Aos particulares, tudo se permite se não houver proibição legal. A legalidade, ela diz, ela preceitua, informa que a administração deve agir segundo a lei, lembrando que aqui a lei é em sentido amplo, tá? Nós comentamos também aquelas 3 exceções, segundo parte da doutrina, com medidas provisórias, estado de defesa, estado de sítio, tá? E nós comentamos sobre a diferença da legalidade com a juridicidade, A juridicidade acaba sendo o desdobramento da legalidade, porque exige que se siga o ordenamento jurídico como um todo. E nós comentamos até mesmo da diferença entre a legalidade e a reserva legal, já que reserva legal ela é exigida para alguns assuntos para os quais se exige lei em sentido formal. Por exemplo, a criação de entidades de administração indireta. Belezinha? O que mais, pessoal? Dentro da impessoalidade, a atuação pública, a atuação do poder público deve ter como fim o interesse público. Nós comentamos sobre as 2 principais dimensões, tá? O princípio da finalidade, o interesse público é a finalidade de toda a atuação administrativa e ele proíbe perseguições, favoritismos, permite que sujeitos em situações idênticas sejam tratados de maneiras distintas. E afirma que a atuação deve ser livre de subjetivismos, de perseguições, a atuação do agente público deve ser objetiva e imparcial. Na segunda dimensão, a impessoalidade veda a promoção pessoal dos agentes públicos, de sorte que da publicidade oficial não podem conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal dos agentes públicos, Essa publicidade oficial, ela deve ter caráter de educar, informar e orientar a sociedade. Nós vimos também o princípio da moralidade administrativa, que está ligado a ideias como ética, honestidade, probidade, lealdade e boa-fé, lembrando que a moralidade administrativa não se confunde com a noção moral do agente público, e nós comentamos também sobre a súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo. A súmula, essa vedação tem um alcance muito amplo e ela veda as nomeações para cargos em comissão, designações para funções de confiança, e a vedação alcança cônjuge, companheiro e parentes de até 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante. Alcança o nepotismo cruzado, mediante designações recíprocas. Ela não exige a edição de uma lei formal, a proibição já consta da súmula vinculante. E nós comentamos também a respeito das exceções, que são, por exemplo, a nomeação decorrente de concurso público por um cargo efetivo e também a nomeação para um cargo de natureza política. Além desses 3 princípios, nós comentamos, agora mais ao final, os princípios da publicidade e da eficiência. E o princípio da publicidade, amigos, ele está ligado à transparência da atuação pública. Lembrando que o princípio da publicidade não é uma regra absoluta, porque comporta exceções, como segurança da sociedade e do Estado e a defesa da intimidade ou do interesse social. E nós comentamos também que a publicidade é uma condição de eficácia dos atos e até mesmo dos contratos administrativos,
tá? Não é uma condição de validade, sim de eficácia, e diferenciamos também a publicidade e a publicação, que é apenas uma das várias maneiras de se conferir publicidade. Finalmente, nós tratamos do princípio da eficiência, que liga-se a ideias de presteza, perfeição, rendimento, busca de resultados, produtividade, redução de desperdícios, celeridade e qualidade. Há que ser observado tanto no modo de agir do agente público como na estruturação na organização administrativa, e lembrando que mais recentemente, nós temos inserido no artigo 37 da Constituição Federal aquela obrigatoriedade de avaliação de políticas públicas, inclusive quanto ao seu resultado. E uma vez revisado aí tudo que a gente comentou, eu quero trazer aqui algumas questões que acabam mesclando vários princípios no mesmo enunciado, para que a gente tenha certeza aí de bem distinguir cada um destes princípios. Então vem aqui na tela, vamos fazer mais alguns exercícios sobre esse assunto. Tá? O primeiro deles nos diz que a conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível, né? Isso aqui a gente até comentou, o melhor desempenho possível se relaciona ao princípio da eficiência. Agora, olha só. Esta aqui é uma outra questão que mescla aqueles princípios. Tá? Os atos da administração devem obedecer não somente à lei, mas também a padrões éticos. Né? Isso aqui, a gente até também comentou essa aqui, liga-se ao princípio da moralidade administrativa, né? A existência de padrões éticos. Agora sim, uma questão diferente. Olha só, a letra A vai nos dizer que o princípio da moralidade administrativa impede a prática do nepotismo na administração pública. Belezinha, né? A moralidade, a impessoalidade, a eficiência, todos eles impedem. Estendendo-se a vedação a nomeações de cargos políticos. E aí, pessoal, essa letra A está errada por causa desse finalzinho, porque cargos de natureza política, em regra, estão fora da vedação ao nepotismo. Belezinha? É aquele exemplo lá do secretário municipal, secretário estadual, ministro de Estado, né? A letra B diz que é compatível com o princípio da legalidade a ação administrativa que, embora não esteja estritamente autorizada por lei, tem base os princípios constitucionais e visa assegurar os direitos fundamentais do cidadão. Então, essa letra B, ela está correta, ela é o nosso gabarito, tá? Por quê, pessoal? A gente sabe que nem toda atuação do poder público ela está expressamente autorizada em lei. Existem algumas situações em que a lei dá margem para que o agente público, para que a administração pública possa decidir. Tá? Então, existem situações em que será avaliada a conveniência, a oportunidade da prática daquele ato, tá? E não há, nem todos os contornos daquela atuação estão expressamente, estritamente constantes do texto legal, e a administração também poderá agir, tá? Desde que ela não contrarie a lei e também desde que ela, claro, né, tenha por base os princípios constitucionais e busque assegurar ali direitos fundamentais do cidadão, né, claro, sem descumprir a lei. Beleza? Então a letra B aqui é o nosso gabarito. Agora a gente vai aqui para a letra C. O princípio da eficiência exige que a correção da ação administrativa seja analisada exclusivamente sob o prisma econômico. Galera, essa é uma questão que puxou um pouquinho mais o nível, né? Mas a gente já consegue aplicar uma série de conceitos que nós comentamos. Por quê? Eficiência, galera, não se resume, não é exclusivamente o prisma econômico, tá legal? A eficiência não é exclusivamente o prisma econômico, a eficiência ela é avaliada sobre vários aspectos, como, por exemplo, qualidade dos serviços públicos. Muitas vezes, para ter mais qualidade, né, vai ter que se gastar mais. Né? A produtividade também dos servidores, né? Do poder público, dos serviços públicos de um modo geral. Então, aqui nós temos várias dimensões do princípio da eficiência, então ele não se reduz ao prisma econômico. Beleza? A letra D diz lá que o princípio da impessoalidade não impede a realização de propagandas
que tenham por objetivo promover a imagem do gestor público. Isso aqui está errado, né? Nós temos lá aquela vedação à promoção pessoal dos agentes públicos, né? Existem sim vedações nesse sentido e impede sim. E a letra E, em função do princípio da publicidade, todos os atos administrativos devem ter o seu conteúdo veiculado no Diário Oficial. Pessoal, isso aqui está errado, né? A gente até comentou, publicidade não se confunde com publicação. Tá? Imagina só se a administração tivesse que publicar no Diário Oficial todos os atos administrativos, né? Seria algo impensável e realmente existem outros meios de se dar publicidade. Então aqui o nosso gabarito realmente está na letra B, que já que o princípio da legalidade, né, ele permite sim que, muito embora uma ação não esteja estritamente prevista ou determinada na lei, ainda assim é possível que ela seja praticada, né, fazendo uso ali da discricionariedade de que dispõe a administração. Belezinha? Mais uma última questão para a gente fechar aqui esse bloco final. A prescrição e a decadência conferem destaque ao princípio constitucional da segurança jurídica, expresso em relação à administração pública. Pessoal, por enquanto, esquece todo esse início aqui, ó, e vamos ler daqui em diante. O princípio constitucional da segurança jurídica está expresso com relação à administração. E a gente sabe que isso aqui está errado, né? Porque, na verdade, princípios expressos são apenas aqueles 5 do LIMP do artigo 37, caput da Constituição. E com isso, amigos, a gente encerra aqui esse bloco de revisão sobre os princípios constitucionais expressos da administração pública.